seu corpo fala mesmo sem você saber? Que tipo de informação você está passando para o seu parceiro com um simples cruzar de braços? Para nos ajudar a desvendar esse e outros sinais do corpo, estamos aqui com o especialista em linguagem corporal, Paulo Sérgio de Camargo. Ele vai nos ajudar com essas dicas. Bem-vindo à Escola do Amor. É um prazer estar aqui com vocês. Ok, Paulo, você é uma daquelas pessoas, eu acho que eu equiparo a sua especialidade à pessoa que consegue ler lábios. Você tem que tomar cuidado quando ela está presente, o que você fala, né? Mesmo ela sendo surda, ela consegue ler o que você está falando mesmo sem te ouvir, mesmo na distância de que não é audível, né? Exatamente, porque o especialista em linguagem corporal, às vezes ele não foca na voz, e foca no corpo. Exato. Porque o corpo, em média, né, transmite 65% das informações e a voz 35%. Em alguns casos, chega o corpo a transmitir 90% e a voz apenas 10% das informações para o outro. Então é melhor a gente focar no corpo, né? É verdade. E como o nosso assunto aqui é relacionamento, nós separamos algumas situações para você analisar o comportamento dos casais. E nada melhor para isso do que o nosso laboratório. Então, vamos ver aqui juntos com o Paulo Sérgio as situações que a gente encontra normalmente no laboratório. E ele vai comentar. Vamos ver aí o primeiro caso. Você não tá nem aí pra nada. Você tá tudo, o casamento tá bom do jeito que tá. Se a gente estiver em ruínas acabando, pra você tá bom, tá tudo normal. Pra mim, não. Por isso que às vezes eu mando você embora de casa. Por quê? Porque eu acho que você morando em outra casa, eu morando na minha, vai ser legal. Eu acho que vai voltar aquele negócio do namoro, aquele carinho. Porque dentro de casa não tá tendo esse lance, não tá sendo como era antes, entendeu? Você tem que mudar esse jeito seu, entendeu? De certas palavras que você fala que ofende. Tem que saber conversar, saber pedir. Né? Conversar, mas que eu converso, 1 ano de conversa não adianta nada. Só que ele acabou de fazer uma expressão daquela que nós comentamos aqui, um pouco de nojo. Certo. Ele ergue assim um pouco de desprezo com o que ela está falando. Significa que esse relacionamento desse casal aqui tem que tomar muito cuidado, tem que tratar com muito carinho, porque senão vai acabar. E ele ainda mostra sinais de tristeza. O canto das sobrancelhas caído e o canto da boca caído. Então ele está triste com esse relacionamento. Esse relacionamento, se ele não cuidar com muito carinho... Tem que prestar bastante atenção, então, porque está no perigo, no sinal do perigo, né? Eu já diria, é sinal vermelho mesmo. Certo. Ok. Vamos ver, então, agora sobre a linguagem corporal de uma outra situação, outro casal. Vamos ver. Nesse caso aí, a menina, quando coloca a mão sobre o ombro dele, diz o quê? Eu estou te protegendo. E ele, a hora que coloca a mão na cintura dela, diz, você é minha. Então os dois aí são possessivos mesmo, né? São possessivos, mas ele está desconfortável, porque quem coloca a mão por cima domina a situação. E ele está um pouco desconfortável com esse domínio dela. Quer dizer que ela que domina a relação? Quem coloca a mão por cima domina a relação. E ela nem é mais alta que ele, imagina se ela fosse mais alta. Aqui ele já está dominando a relação, porque o casal, quando anda com a mão dada, e quem está com a mão, as costas da mão para frente, é que domina a relação. Se a mão dela tivesse ao contrário, ela estava dominando. No caso aí, ele volta a dominar a relação quando ele pega a mão dela e coloca as costas da mão dele para frente. Então ali estaria uma disputa de poder, o senhor diz? Porque uma hora ela está no domínio, a outra hora ele que pega a mão dela. Há uma disputa de poder, talvez? Não seria bem uma disputa de poder, não, mas é uma disputa de eu quero você e você me quer. Então os dois querem um outro, quer só para si. Não é uma disputa, é mais o querer, né? Eu te quero, você me quer. Uma posse, um sentimento de posse. Um sentimento de posse, exatamente. Okay. Veja aqui as mãos delas, aqui, esse sentimento de posse. Ela entrelaça a mão, eu te agarro e você é meu. Isso aí é típico também de um casal assim, recente, né? No início de relacionamento. Exatamente. O casal, o casal no começo da relação, eles são extremamente egoístas. Eles sentam um e olham para o outro e o mundo está
está caindo e não acontece mais nada. E você vê um casal que se entende muito bem, um casal de idosos que se entende muito bem, quando os dois sentam e um olha para o outro, eles não falam nada e se interagem, parece que por pensamento. Ali sim o pessoal transcendeu. Vamos ver então agora o que está acontecendo com esse casal no restaurante, o casal que está no restaurante. O que dá para perceber desse tipo de situação? Ele está extremamente interessado nela, porque quando você coloca o braço em cima da mesa, eu tomo posse, eu avanço sobre ela. Ele se inclina para ela e ela se inclina para ele. Vejam só, tudo que está acontecendo ao redor não importa, o que importa são os dois. Certo. Estão focados na atenção. E ela procura, como a mulher é muito mais emotiva, ela procura olhar nos olhos dele para ver se captura mais alguma coisa. E os dois sorriem naturalmente, brincam. Então são dois jovens apaixonados. Estão ali no mundo deles. No mundo deles. Alheios ao que está acontecendo. Exatamente. E ele faz mais ou menos um chamado gesto do agarrador. Quando você está apaixonado por alguém, você quer agarrar. Então perceba a mão dele agarrando ela. Certo. Agora, Paulo Sérgio, quais as dicas, por exemplo, para os maridos, para as esposas que assistem em casa, que estão sempre brigando, discutindo, não conseguem se entender bem? O que eles devem observar em termos de sinais, de dicas um do outro, para ter mais cuidado na hora de parar de falar, de provocar? Ou seja, quais as dicas para os casais? Em termos de linguagem corporal, nós temos que sempre observar a face, que é a principal, a face, e depois o corpo. E ver se tem sinais um dos sinais clássicos que a coisa não vai bem é quando a pessoa faz a face de raiva. Então eu estou conversando com você agora e acabei de fazer um gesto de raiva. Ocorreu muito rápido, então eu vou fazer mais lentamente. Toda vez que o casal afinar os lábios numa conversa, o que eu estou falando para você está o quê? Me causando raiva, ou o que eu estou escutando. Então, o casal perceber esse sinal é muito importante para tentar aplacar, diminuir essa raiva. E sorrir. Os casais apaixonados, um sorri e o outro devolve o sorriso. O sorriso é talvez um dos melhores remédios para qualquer tipo de relacionamento. Outro sinal interessante que a coisa não vai bem é chamado a ruga da dificuldade. A ruga da dificuldade é quando eu estou falando alguma coisa para você e a pessoa faz uma ruga vertical aqui, não sei se dá para perceber. Então o que eu estou falando causa dificuldade. Ou se eu estiver falando e aparecer a ruga, o que eu estou dizendo também me causa dificuldade. Essa ruga da dificuldade, se você observar na pessoa, tente mudar o assunto, tente mudar o tema, porque é muito fácil de perceber que a outra pessoa não está se sentindo bem com aquilo que você está falando. Outro detalhe, não se feche. Quanto mais você se fecha, menos a outra pessoa vai se escutar. Então, abra as mãos, quer dizer, aquela velha história, abra o coração, abra as mãos, se abra para outra pessoa. A conversa, quando você conversa com as palmas das mãos voltada para o outro, passa mais sinceridade, credibilidade, eu estou aberto e pronto para te abraçar. Nós temos até um apresentador de televisão muito famoso que ele vai conversar com as colegas de trabalho desse jeito. Ele está sempre pronto o quê? Para abraçar. Então é um gesto muito positivo você olhar o outro e colocar as palmas da mão para fora. Tem muito marido que fala assim, a esposa está reclamando, que ele não dá atenção, que ele não fica com ela e tal. E que nunca conversa, aí ele chega e faz assim, então tá bom, fala, o que você quer? Fala que eu tô ouvindo, pode falar. Cruzar os braços é a atitude terrível, porque significa o quê? Tudo que você falar eu não quero ouvir. Quer dizer, ele está falando uma coisa, mas na verdade não é aquilo que ele não é aquilo que ele, se ele cruzou os braços e dizer eu vou escutar, é ao contrário, ele está dizendo, ele está mentindo, eu não quero o quê? Eu não quero te ouvir. Se ele dizer pode falar, ele está literalmente está estendendo as mãos. A pessoa que quer escutar não cruza os braços, não se fecha. Sempre toma uma atitude literalmente de abertura. Agora, o que você lê na nossa postura aqui? Eu tô cruzada com os braços aqui. Eu falo sempre, falar sobre gente famosa, gente que a gente conhece, é muito fácil. Mas a primeira coisa que eu notei que
quando eu entrei aqui, o casal que está em sintonia com o outro, eles tomam a mesma postura. Vejo como vocês estão com as mãos cruzadas, ou as pernas, ou melhor, estão com as pernas cruzadas. Significa o quê? Que vocês estão em sintonia. E se eu observar a sua mão está estendida para o lado dela. Então, eu quero que ela se aproxime de mim. O casal, quando ele quer se aproximar, ele coloca até a mão atrás dela, não precisa nem tocar. Ele estende a mão, literalmente, para ela. Então, a postura de vocês dois estão em sintonia e sua mão está ao lado dela. Quer dizer, embora eu esteja separado, minha mão quase que toca ela. Os casais que se tocam, o toque é muito importante. Aqui. Exatamente. Às vezes, você não precisa nem um olhar para o outro, basta o toque para sentir que o outro está de lado. Isso é muito importante. E, às vezes, essa sincronia é tanta que o casal vai falar uma palavra, os dois falam a mesma palavra ao mesmo tempo. Parece que os dois estão pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. É um dos sinais mais interessantes da linguagem corporal, que é a sincronia de casais. Agora, para concluir, Paulo Sérgio, nós tivemos recentemente uma situação que foi muito comentada na mídia, foi aquela questão do presidente Barack Obama, lá na cerimônia de lembrança do Mandela, onde ele, com a premier lá da Dinamarca, estava tirando uma foto dele mesmo com a colega, e a Michelle Obama não parecia muito sorridente, né? Vejam só, são duas pessoas bonitas, ele está sorrindo para ela e ela está devolvendo o sorriso. Na verdade, o que ocorre quando pessoas bonitas, interessantes se encontram e sorriem assim e tomam isso, é chamada de, não é paixão, não é amor, é chamado de encantamento, é um momento mágico. Mas só que a Michelle Obama, vejam só, as mãos são tensas e a face está dizendo: eu não estou concordando com o que você está fazendo nesse momento. E vejam só que é uma expressão tensa, né? Ela está tensa e preocupada. Agora, ela afina um pouco os lábios. Não sei se dá para perceber. Ela fecha os lábios e comprime os lábios. Nesse momento que ela comprime os lábios e olha de lado para a primeira-ministra, eu estou com raiva de você. Essa é a informação que ele está passando. E ele inclinado para frente também? E ele inclinado para frente, ele está dizendo: eu quero o quê? Sair dessa situação. Sair e fugir dessa situação. Não estou concordando com isso. Ele já estava pressentindo ali que a noite não ia ser muito boa. Vai ter que explicar alguma coisa lá em casa. É verdade. Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua participação, interessantíssimo as colocações, e a gente sempre, claro, não com a sua especialidade, com o seu expertise, mas nós procuramos sempre prestar atenção, especialmente no laboratório, porque nós já entendemos isso, tanto no nosso casamento, quanto nos outros casais, que é a pura verdade. O corpo fala mais do que a voz, do que os lábios. E eu acho que é um investimento muito bom as pessoas aprenderem essas dicas. Isso, todos nós já sabemos disso. O que eu faço é apenas estudar um pouco mais profundamente, mas nós já praticamente nascemos com isso e temos esse entendimento de forma natural. Basta estudar um pouco para alavancar isso. Tá certo. Estou muito feliz de ter participado do programa aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada. Ok. Bom, como vemos, o corpo fala das coisas que você nem sabe que você está falando. Às vezes você está falando uma coisa e o corpo está falando outra. Até sem você querer, né? Como no caso de muitos maridos que gostam de cruzar os braços. Sem querer dar na cara, né? Porque o corpo está mostrando que a pessoa realmente quer ou está sentindo, né? Mas por isso ela tem que tomar cuidado com essas mensagens que está sendo passada para o parceiro, nesse caso, né? Por exemplo, uma imagem de segurança e harmonia pede uma postura que passe isso. Então você deve mostrar essa segurança. Exato. Não só falar, mas mostrar também. E se você está aberto à conversa, então você não pode passar uma imagem corporal de quem quer brigar, né? Que está defensivo, ou você está bravo. Mesmo que você esteja falando que não está, o seu corpo pode estar negando as suas palavras. Acabamos de ver como, mesmo sem saber, estamos passando mensagens o tempo inteiro sobre o que sentimos.